Queridos, mais um vídeo aí do nosso canal. Acesse aí o nosso canal, se inscreva nele, deixe seu like, né? Aperte o sininho lá para você estar recebendo mais informações, vídeos, pregações, etc. Passando hoje para falar sobre o Natal. O crente comemora o Natal? O cristão de fato comemora o Natal? O que é o Natal? O que é a palavra Natal? Por que o dia 25 de dezembro? Por que a árvore de Natal, a guirlanda, a luzinha, o presépio, né? O Papai Noel e etc. Vamos falar um pouco nesse vídeo sobre essas questões e depois eu quero mostrar para você o dia, ou melhor, o mês que de fato Jesus teria nascido pelas Escrituras. Vamos lá. Desde os tempos antigos, lá no tempo da Babilônia, quando Daniel, né, vê aquela grande estátua e é revelado para ele os reinos. Haviam ali 4 reinos e mais o pé. O primeiro reino na cabeça era a Babilônia. Depois vinha o Império Medo-Persa, depois a Grécia e depois vinha Roma. E nós sabemos, querido, que a Bíblia fala que a Babilônia, na verdade, é a grande mãe que embriagou as nações. Então, a cabeça fala da mentalidade, a cabeça vai falar do entendimento, e a cabeça, sendo a Babilônia, fala de um pensamento babilônico sendo pulverizado no decorrer dos tempos. Porque quando a gente fala ali do Medo-Persa, já era um outro império que estava em ação. Depois entra a Grécia. Depois da Grécia entra Roma. E desde, querido, esses tempos que foram passando de reino em reino, de império em império, nós vamos entendendo que havia uma mentalidade, a mentalidade da cabeça, que era o que? O centro do pensamento. Então a Babilônia, ela veio pulverizando, ela veio incorporando o seu pensamento de tempos em tempos até chegar em Roma. A única coisa que muda, queridos, é, na verdade, que a Babilônia, ela tinha, né, lá os seus 600 deuses, era um panteão dos deuses da Babilônia, e que várias culturas eram, né, pulverizadas no meio daquele povo. Porém, com o tempo, quando veio os outros impérios, na verdade, essa mentalidade, ela veio mudando em algumas situações, mudando em alguns caráteres, mudando em, né, algumas incorporações, porém, só havia um único objetivo, que era substituir o Deus de Israel da terra. Então, a mentalidade babilônica, que era a cabeça da grande estátua, ela sempre veio sendo pulverizada. Da onde que veio esta mentalidade? Da onde que veio, na verdade, né, tudo isso? Irmãos, desde o tempo de Abraão, Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Era uma cidade dos caldeus. A Bíblia vai dizer que o seu pai, ele era fazedor de ídolos. Desde que o mundo é mundo, o povo sempre foi muito místico. O povo sempre se prendeu aos ídolos. E o que está acontecendo, irmãos, é que a cada dia, a cada ano que se passa, a cada festa que se levanta, nós só temos um único intuito: trazer a distração, trazer os objetos, frutos de idolatria para o meio da igreja. E isso não foi diferente quando aconteceu, né, em 313, quando Constantino ele assinou ali o Edito de Milão e ele cessou a perseguição que estava contra a igreja. Então, naquele tempo de matança da igreja dos mártires, Constantino ali fez com que assinasse o Edito de Milão e ali foi cessado toda a matança e perseguição contra a igreja. Mas, por um outro lado, agora Constantino está trazendo o cristianismo para ser a religião do império. Então agora não é o cristianismo que está influenciando o império. Agora o império está influenciando o cristianismo. Porque agora o imperador está trazendo o cristianismo para dentro dos seus palácios. E agora ele vai autorizar o culto em público, mas sob o seu domínio, sobre o seu poderio. Então nós sabemos que desde o tempo de Jesus, a Bíblia vai dizer que quando Jesus nasceu, ele nasceu num tempo de grande opressão. E o que nós queremos dizer com isso, querido? Que desde os tempos lá, irmãos, de Abraão, já se tinham os ídolos. Desde os tempos antigos, o povo sempre foi muito místico e sempre procurou os objetos de idolatria. E isso fazia com que o povo se sentisse bem. E isso fazia com que o povo não apenas adorasse um Deus invisível, o Deus de Israel, o Deus que só se manifestava, eles não podiam ver. Mas eles buscavam os seus ídolos
porque o coração caído do homem sempre buscou, né, os seus misticismos para poder se apegar. E não é diferente nos dias de hoje. Quando nós falamos, querido, do Natal, o Natal não passa de ser a pulverização de uma mentalidade babilônica dentro dos tempos. Porém, que essa mentalidade ela não passou no Império Romano, que foi o quarto império. Esse império, na verdade, de Roma, ele continua até os dias de hoje. Porque quando Roma, em 538, oficializa sua igreja e estabelece agora uma base, ela começa a pulverizar a sua mentalidade. Por isso nós temos, né, os santos, que na verdade é a pulverização dos deuses de antigamente. Quando nós olhamos, irmãos, as religiões antigas, quando nós olhamos a Grécia, que foi a grande mãe da filosofia, irmãos, nós vamos ver a pulverização de muitas coisas que eram contrárias à vontade de Deus. E assim, querido, não para nos dias de hoje. A grande mentalidade babilônica, ela chegou até Roma, mas Roma não morreu. Roma está mais viva do que nunca. Por quê? Porque se estabeleceu uma base. E a pulverização desta mentalidade politeísta, de muitos deuses, de muitos pensamentos, de muitas culturas, continua até os dias de hoje. O que é o Natal, querido? Dia 25 de dezembro, sempre no mundo antigo havia uma festa. Essa festa era chamada de Natalis Invicti Solis. Essa festa era o nascimento do Deus invicto, o nascimento do sol poderoso, o nascimento de um sol invicto. E isso estava falando, querido, que muito tempo, nos tempos antigos, antes mesmo, irmãos, de se formar o pensamento de um Natal como nós vemos hoje, já havia decretado no grande dia 25 de dezembro a adoração ao Deus Sol. Por quê? Porque Roma, desde aqueles tempos de Cristo, irmãos, sempre foi, né, teve a religião, o mitraísmo, a religião mitral, sempre teve adoração a outros deuses. E o mundo pagão, o mundo da antiguidade, sempre teve a adoração a esses deuses e sempre foi mitral. Por isso, querido, que no grande dia 25, que era uma festa no Império Romano, uma grande festa que se consolidava, era a grande festa Natalis Invicti Solis, que era a grande festa, o nascimento do sol invicto. E isso foi se pulverizando por todo o mundo, porque ali Roma era a grande base de pensamento daquela época, que vinha de uma mentalidade da Babilônia, que passou pelo Império Medo-Persa, que passou pela Grécia, a mãe das filosofias, e que agora chega em Roma. Só que agora nós viemos vestido da religião. O que Jesus tanto denunciou, Paulo tanto denunciou, que era o fariseísmo. O fariseísmo, irmão, sempre foi a mãe das tradições. Então agora as tradições vieram sendo passadas no dia 25 de dezembro para todo mundo. Só que agora estão oficializando. Roma vai dar o decreto pelo nome do Papa Libério. Em 354 ele vai oficializar o Natal como o nascimento de Cristo, no dia 25 de dezembro. Irmãos, o que eu estou falando está nas enciclopédias. Nós não estamos falando nenhuma coisa fora da história. Se você procurar a história e for estudar, nós estamos mergulhados no paganismo. Natal é uma festa pagã. Eu tenho aqui, irmãos, relatos hoje que está chegando até mim, da revista super interessante, da Isto É, que está falando de um Natal pagão. E nós, como igreja evangélica cristã brasileira, estamos completamente mergulhados dentro do paganismo. Por quê? Porque o dia 25 de dezembro foi decretado a festa Natalis Invicti Solis, a grande festa do nascimento do sol invicto. Por que, pastor, que foi feito, na verdade, essa junção, na verdade, do dia 25 de dezembro para o Natal, que comemoramos o nascimento de Cristo? Segundo o Império, irmãos, para uma maior aceitação de um decreto do nascimento de Cristo, eles decretaram que seria dia 25 e Cristo nasceu, para uma maior aceitação, que seria, na verdade, uma junção com o Império Romano. Assim como desde 313 em Constantino,
que ele está juntando agora o cristianismo com o império. Nós estamos vendo agora que os próximos imperadores, ali no tempo de Justiniano, esse Papa Libérico, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai decretar dia 25 de dezembro como Natal, porque a palavra Natal, né, já vem da questão nascimento. Então agora nós estamos vendo, querido, o que está acontecendo? Nós estamos vendo que para uma maior aceitação do império, do cristianismo, coloque-se o dia 25 não apenas como a festa do Deus Sol, mas coloque-se agora como o nascimento de Cristo. E agora nós começamos a misturar, então, o decreto do dia 25 de dezembro como o nascimento de Cristo veio de Roma. E nós continuamos com uma mentalidade romanizada, uma mentalidade que é a incorporação da mentalidade babilônica. Falamos da Babilônia, falamos da questão da religião, mas nós vivemos um grande fariseísmo. Por quê? Porque nós continuamos, a pulverizar a mãe das tradições, que na verdade é a Babilônia, que agora ela vai se incorporar de uma maneira diferente para ela poder se introduzir no meio do cristianismo. E assim aconteceu em 300 e 354 com o Papa Libérico. Então, irmãos, nós não temos nada de cristão no meio do Natal. Nascimento de Cristo foi decretado justamente por quê? Porque a Igreja Católica Roma decreta, através do Papa Libérico, em 354, que esta, na verdade, era a festa que já havia muito tempo, que já havia desde a antiguidade, a Natalis Invicti Solis, o grande nascimento do Sol invicto. E agora, irmãos, nós vamos vendo as incorporações. Essas incorporações que vão acontecendo, por exemplo, nós temos aqui, irmãos, a questão, por exemplo, do Papai Noel. Sabemos que Papai Noel, irmãos, fala de um bispo de Mira. Papai Noel fala de um santo da Igreja Católica chamado São Nicolau. Papai Noel, irmãos, na verdade, ele tira a figura do Cristo, a figura do Pai. Irmãos, como nós, filhos de Deus, podemos comemorar um paganismo de tamanha escala? Se o Papai Noel, irmãos, que entrega o presente aos nossos filhos, tem sido colocado, se é aniversário de Cristo, que Jesus não nasceu nessa data, nem, nós vamos falar aqui mais para frente, nem no mês de dezembro. Irmãos, como que se coloca o Papai Noel? Irmãos, nós vamos falar aí do pinheiro, sabe? O pinheiro já era uma adoração antiga, irmãos, em que os antigos adoravam o pinheiro. Irmãos, a guirlanda, quando nós pegamos a árvore de Natal, irmãos, a árvore de Natal já era um pinheiro que lá na Escandinávia, onde se oferecia ao deus Thor. Quando nós falamos, irmãos, que os germânicos, eles introduziram a árvore de Natal no templo de São Bonifácio, em 800 depois de Cristo. Os pagãos germânicos, eles faziam sacrifícios e orgias nos carvalhos sagrados de Odin, que era um deus da tempestade. E, irmãos, isso eles sacrificavam também ao seu filho Thor. Quando nós vemos em Jeremias capítulo 10, verso 3, nós não vamos ler, Jeremias 10, 3 a 4, vai falar, Jeremias já está denunciando as festas pagãs que os antigos faziam com os pinheiros, que eles eram cortados e eles eram enfeitados e embelezados com ouro e prata. E havia ali idolatria e era fruto de festas de orgia aos deuses desde o tempo que Jeremias está denunciando, irmãos. Será por acaso que agora nós vamos pegar uma árvore de Natal que é um pinheiro e colocar dentro da nossa casa? Irmãos, e pasme se quiser, não estão apenas dentro da nossa casa os pinheiros, estão dentro dos nossos templos, dentro das nossas igrejas. Irmãos, estão colocando dentro do púlpito das igrejas. Irmãos, tem Papai Noel entrando na cantata de Natal no meio das nossas igrejas. E pasme, não apenas, irmãos, dentro da nossa casa, não apenas dentro do templo, mas dentro do nosso coração está o grande poste ídolo que eram oferecido aos deuses e que haviam orgias naquela época. Jeremias capítulo 10, verso 3 e 4 está denunciando os pinheiros que eram cortados e enfeitados para adoração aos deuses e orgias. Irmãos, nós não temos como ter esse consentimento nesta realidade que estamos vendo.
O presépio, irmãos, quando nós pegamos o presépio, existe na maioria dos seus presépios, e isso muitas vezes vem uma ordem do papado, vem uma ordem do Vaticano. Tem 5 figuras ali, a principal é Jesus, depois vem Maria, depois vem José. Mas na maioria deles tem um animal chamado jumento e um boi. O boi e o jumento, irmãos, sabe o que foi estabelecido? São Francisco de Assis, na Itália, numa cidade, quando ele foi pregar esse evangelho, chamado Grétio, ele queria explicar o evangelho. E ele foi agora, irmãos, para uma mata, e ali Isaías 1:3 vai dizer o porquê que ele colocou os 2 animais. E Roma explica como se deve ser esse presépio. E não pode faltar os 2 animais. Por que os 2 animais? Porque Isaías já nos ensina. Isaías capítulo 1, verso 3, vai dizer que o boi conhece o seu possuidor, mas o jumento também conhece o seu dono, mas Israel não me conhece. Sabe o que é o presépio com o boi e com a jumento? Um antissemitismo. Por que antissemitismo? Porque nós Abraão veio da descendência de Sem, que era descendente de Noé. E agora, irmãos, nós estamos vendo o antissemitismo dizendo que Isaías 1:3 está falando que o boi conhece o seu possuidor e a jumenta o seu dono, mas Israel não me conhece. Irmãos, é uma afronta dizendo da rejeição de Israel para com Deus. Ali o profeta Isaías está exortando Israel, mas Deus continua amando a Israel como ama a igreja. Então, irmãos, em todos os cenários, nós estamos vendo uma provocação do paganismo dentro das festas de Natal. Pastor, o que você quer dizer com isso? Não devo celebrar o Natal? Irmãos, Deus não está no Natal. Jesus não está no Natal. O que você pode fazer, como eu particularmente faço, eu me reúno com a minha família, eu me alimento, eu me reúno com outros parentes, eu não agrido ninguém, porém eu sei o que é o significado do Natal, a data do Natal e por que tudo isso está acontecendo. Agora, irmãos, nós não precisamos agredir ninguém, nós não precisamos, vir com ferro e com fogo e tentar, irmãos, agredir os nossos parentes que são ímpios. Esse é um pensamento que a igreja precisa ter. Nós precisamos ensinar as pessoas, mas nós não precisamos agredir ninguém. Porém, nós não podemos, como igreja brasileira, irmãos, compactuar com o tamanho paganismo que está dentro das nossas igrejas, que estão, irmãos, dentro dos nossos templos, que está, irmãos, dentro do nosso coração. Quando nós olhamos, irmãos, as várias incorporações, isso vem, irmãos, de um mundo. Você sabia por que o Natal ele é vermelho? Porque nos colocamos, tudo que está à nossa volta se torna vermelho? Porque em 1946 a Coca-Cola colocou o Papai Noel vermelho. E nós nos vestimos de vermelho, nós colocamos a nossa casa vermelha. Irmãos, existe um mercado, existe uma mentalidade mercadológica no meio disso tudo. Existe um paganismo, adoração a outros deuses, aos poste-ídolos. Existe uma mentalidade babilônica que foi pulverizada até chegar a uma base chamada Roma. Roma está mais viva do que nunca. Roma é a grande Babilônia, é a grande besta que vai embriagar as nações e já tem embriagado com o quê? Com o falso evangelho. Roma perseguiu o povo de Deus. São 1260 anos de supremacia papal. Houve a Inquisição. Irmãos, o que nós queremos compacto com isso tudo, colocando dentro da nossa casa, ensinando a próxima geração, ensinando os nossos filhos, irmãos. Eu quero continuar, querido, eu quero deixar para você por que Jesus ele não teria nascido no dia 25, e no próximo vídeo eu vou mostrar o mês que Jesus nasceu. A Bíblia nos mostra isso. Primeira coisa, irmãos, dia 25 foi estabelecido por Roma. É uma data pagã e adorava-se antigamente as grandes festas ao Deus invicto, ao Deus Sol. Segunda coisa, irmãos, Jesus não deixou registrado nas Escrituras o porquê que ele não declarou. Tamanha, evidência do seu nascimento. Lembro ainda que podemos nos reunir com as nossas famílias, podemos nos alimentar, podemos dar presente sim aos nossos filhos, ainda que tenha também uma cultura pagã os presentes, que desde o tempo lá de São Francisco fez o presépio, de Bonifácio, que estabeleceu aí São Nicolau, que era um bispo de Mitra,
e colocou aquele senhor para ir nas casas e colocava-se ali o sapatinho, tudo, irmãos, tem até a descida, né, que ele descia pela a lareira, era uma deusa que era adorada, né, na mentalidade pagã. Irmãos, se Babilônia tinham 600 deuses, Babilônia tinham naquela época 600 deuses. Irmãos, Israel só tinha um Deus. Como será, irmãos, que hoje Babilônia, pulverizando a sua mentalidade, como falamos no vídeo passado, como que ela vai chegar até a gente? Pegando essa quantidade de Deus e infiltrando no meio da onde? Da nossa mentalidade, da nossa cultura. Irmãos, a cultura que nos resta é de Jerusalém, não é da Babilônia. Como que a Babilônia vai chegar até nós? Chegando até Roma, oficializando uma religião, nos distraindo com uma religião e através dela oficializando toda a incorporação do Natal e não apenas de uma data. Por isso, a partir disso, depois veio aí o Papai Noel, veio o presépio, né? A questão do panetone, que eram os pães lá, a entregue até a Semíramis, que era a esposa de Nimrod, e que eles tiveram um filho chamado Tamuz, que era um Deus que Deus em Ezequiel, né, chega e ele consegue ver a adoração a Tamuz, Ezequiel capítulo 9. Irmãos, não tem como a gente sair sem dizer que não é uma festa pagã. Mas vamos lá, pastor, por que do dia 25 e por que nós não devemos ter, né, esse dia 25 e essa data celebrada? Primeiro, irmãos, dia 25 foi uma festa pagã estabelecida por Roma, tá? Primeira coisa, nós precisamos entender que foi, né, o Papa que estabeleceu para uma junção com o Império Romano, para infiltrar o cristianismo junto com o Império, e era uma grande festa, adoração, né, ao Deus Sol. Segunda coisa, irmãos, Jesus não deixou registrado para nós quando ele nasceu. Jesus não deixou registrado para nós porque o mais importante não era o seu nascimento, era a sua morte. Porque quem nos salvou não foi o menino Jesus. Quem nos salvou foi o poderoso Cristo, o grande Yeshua HaMashiach. Cristo foi quem nos salvou após a sua morte. Então o que se mais prega não é o seu nascimento, ainda que seja importante. Porque nós precisamos entender que nós não devemos celebrar o nascimento, nós devemos celebrar o propósito do nascimento. E o propósito do nascimento seria o que? A sua morte, ele veio para morrer. Então, a data do nascimento é importante para mim, é importante para Cristo, é importante para você. Porém, irmãos, o que nós devemos celebrar é a sua morte e a sua ressurreição. Porque mesmo que o menino Jesus ele teria vindo à terra, se ele tivesse vindo à terra, mas não tivesse morrido, nós não teríamos salvação. E do que se importaria então? Por que ele teria nascido se ele não tivesse morrido? Então, o mais importante não é o seu nascimento, é a sua morte. Todo o propósito está na morte e não no nascimento. Esse é um dos propósitos. Por isso não registre, irmãos, datas do seu nascimento. Amém? Sem contar que já falamos aqui, é um grande paganismo, costume dos povos ímpios e dos povos antigos que adoravam outros deuses. E toda a incorporação do dia 25, como a árvore de Natal, o Papai Noel, a guirlanda, né, o presépio, veio de costumes de povos antigos. Amém? O grande paganismo, que é o costume, né? A questão do sincretismo religioso, né? Babilônia sendo cabeça, ela pulveriza e ela incorpora a sua mentalidade aonde? Em Roma. E Roma agora ela vem o quê? Com um caráter religioso, como se fosse o quê? Uma grande religião e que pudesse agora expandir pelo mundo. Então, na verdade, está se expandindo uma mentalidade babilônica através de uma base chamada Roma. Amém? Então isso é um grande sincretismo religioso. Amém? Outra coisa, os objetos que nós já falamos são voltados à idolatria e distrações. Nos reunimos no Natal, né, numa data pagã. Só que, irmão, nós temos tanto envolvimento com a árvore de Natal, com o Papai Noel, com o presente, com a comilança, com a questão mercadológica, que é o mercado, é a compra, a gasta do dinheiro. E nós esquecemos de Jesus, irmão. Jesus não é celebrado. Então, sabe, não tem o porquê essa data ser tão importante ou importante para nós. Amém? Queremos falar também
A questão, irmãos, que Cristo continua sendo suficiente. Pastor, mas o meu filho, ele vai sentir falta. Irmãos, seu filho não vai sentir falta daquilo que você nunca deu para ele. Se você nunca apresentou o Papai Noel, irmão, seu filho vai morrer sem saber o que é Papai Noel, sem querer receber nada do Papai Noel, mas vai receber do Papai do céu. Por isso nós precisamos entender que Jesus, Yeshua, continua sendo suficiente. Ele é suficiente para as nossas reuniões, suficiente para o nosso evangelho, suficiente para a nossa casa. Nós não precisamos de paganismo para nos alegrar, nós não precisamos de festa pagã para nos alegrar. A grande festa que nós temos é Cristo Jesus, que morreu por nós e ao terceiro dia ele ressuscitou. Não é um equívoco, irmãos. Eles não estão equivocados, é engano. E o engano entrou a princípio, a começo de tudo, entrou aonde? Através de Eva. Ela disse, a serpente me enganou e eu comi. Então, irmãos, não é um equívoco, eles não sabem o que estão fazendo. Eles sabem o que estão fazendo, o paganismo está envolvido, a maioria da igreja brasileira, os grandes líderes da igreja brasileira estão envolvidos no Natal, no paganismo. Só que, irmãos, não se trata de um equívoco, não se trata de deixar passar, se trata de engano. Nós estamos vivendo debaixo de sincretismo religioso, paganismo, engano, mentira da mente babilônica que se estabeleceu na base chamada Roma e que veio com toda a vestimenta da religião e assim foi aceita pelo povo.